O Racetrack Playa é uma espécie de lago seco localizado no Vale da Morte, no estado da Califórnia, Estados Unidos. Esse local é famoso por apresentar um fenômeno estranho. Rochas de todos os tamanhos e pesos se movem várias centenas de metros ao ano, deixando rastros no solo, indicando que foram arrastadas, mas sem nenhum humano ou animal como responsável pelo deslocamento das pedras. Este fenômeno não intriga somente os cientistas, mas também os moradores locais, que já sugeriram como hipóteses para o fenômeno uma espécie de campo eletromagnético, experimentos militares, microtremores no subsolo e até mesmo ação alienígena. Essa última teoria, inclusive envolvendo extraterrestres, foi a motivação para que um simpósio ufológico fosse realizado no local em 1958. Ninguém sabe dizer desde quando o fenômeno é conhecido, mas o primeiro registro dele é de 1948, feito por McAllister e Agnell, dois pesquisadores que publicaram um artigo no Geological Society of America's Bulletin. No artigo, os dois sugerem que o movimento das rochas se dava pelos ventos, e a maioria dos pesquisadores até hoje em dia concordam com essa hipótese. E ainda acrescentam que a umidade em certos momentos do ano podem deixar a lama fresca e ajudar os ventos a mover as pedras. Porém, George Stanley concluiu em 1955 que os ventos não eram suficientemente fortes para mover pedras que podem chegar a pesar até 300 quilos. Então, ele incluiu na teoria dos ventos o gelo. Segundo George, em períodos mais frios do ano poderia-se formar camadas mais finas de gelo naquela região. Então, com o solo escorregadio, os ventos conseguiriam mover as pedras. Foi então que, em 1972, os pesquisadores Bob Sharp e Dwight Carey iniciaram um experimento na área. Eles escolheram 30 rochas que haviam se movido pouco antes de eles iniciarem os experimentos. Marcaram os locais das pedras com estacas e também criaram proteções em torno das pedras para evitar a ação dos ventos. Durante 7 anos, eles observaram o fenômeno e viram as pedras se moverem mesmo estando protegidas da ação dos ventos. Algumas pedras que estavam organizadas em pares, inclusive, tiveram uma que foi deslocada e a outra não. Então, se fosse o vento, segundo a conclusão da dupla, as duas teriam que ser deslocadas, ou então se manterem paradas, já que tinham o mesmo peso e estavam uma ao lado da outra. Quase todas as rochas estudadas no experimento se moveram, algumas apenas alguns centímetros e outras chegaram a mais de 250 metros no período que eles observaram. Eles também observaram que as rochas se moveram também no verão, o que descartaria a hipótese do gelo, e também as características dos rastros deixados pelas rochas que se moviam não eram compatíveis também com a hipótese do gelo. Em 1995, o professor John Wright e mais 6 alunos da Universidade de Massachusetts revisaram o estudo de 1972 e viram inúmeras falhas, apesar de algumas conclusões realmente estarem corretas. Eles descobriram que há períodos em que os ventos podem chegar a até 145 km por hora e que há também formação de limo na lama e eventualmente gelo no inverno. Para os pesquisadores, então, não há apenas um motivo, mas vários motivos, e que o gelo não é algo imprescindível para a movimentação das rochas, mas sim o vento somado a condições que as fazem se mover. Então, finalmente, em 2014, um grupo de pesquisadores conseguiu filmar uma rocha se movendo e concluíram que, apesar do lago permanecer seco durante a maior parte do ano, chuvas e tempestades são o suficiente para que o solo armazene água e assim, junto com os ventos, contribua para que as pedras se desloquem. Mas e você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.